Quem são os portugueses? Quem somos nós? O que é e como está organizada esta sociedade em que vivemos? Como éramos há 40 anos e como somos hoje? Lembram-se do modo como vivíamos, nós e os nossos pais? Têm uma ideia do que era o atraso, da vida nos campos, das cidades pequenas, das mulheres em casa, dos analfabetos, da pobreza, da falta de liberdade? Uma das maneiras mais interessantes de conhecer alguém, pessoa ou país, consiste em percorrer as suas mudanças. Mudamos muito. Os portugueses são hoje muito diferentes do que eram há 30 anos. Vivem e trabalham de outro modo. Mas sentem pertencer ao mesmo país dos nossos avós. É o resultado da história e da memória que cria um património comum. Muitos dizem que Portugal não mudou, porque o país ainda é pobre e pequeno. Mas não é verdade. Os portugueses mudaram, e muito. Comparando com 1960, os portugueses nascem de modo diferente. Aprendem a ler, trabalham, amam, alimentam-se, criam família, deslocam-se, vestem-se e divertem-se de modo diferente. É o que vamos ver. Este é um retrato do nosso país, um retrato da sociedade contemporânea. É um retrato de grupo, dos portugueses e dos estrangeiros que vivem connosco. Este retrato mostra quem somos e como vivemos e tenta perceber melhor de onde vimos. Já está tudo grudado, tem esquerda não tem. Vem para cá. É só uma questão de segundos. olha que tem a dilatação toda feita, agora é só descer o bebê. Pronto. Isto às vezes demora 3/4 de hora. Ai, não me diga isso, que eu estou farta de... Depende da maneira como ajuda. Eu quero fazer muita força para ela nascer já. Foi. Eu também me adapto a isto aqui meio. Eu trouxe o passo está aqui, é capaz de dar um bocadinho e tal. Olha, agora avançou bastante. Continua, se tem vontade. Não para, não para, não para. Vamos. Eu sei. Seguido. Vamos embora. Está tudo ótimo. Vamos. Continua. Vai. Vamos. Não sei, tenho que ver. É a senhora do mal. Ai, filha. Aí cá está ela, a Rosa. Tem aqui uma fogãozinha.
Chama-se Rosa. Nasceu numa maternidade em Lisboa, naquilo que se chama uma roda de partos. Só há uma em Portugal. É a maneira mais moderna de ter filhos e foi pensada para o conforto da mãe. Ai, amor. Há 40 anos não era assim. Só 1 em cada 7 nascimentos tinha assistência médica. A maior parte nascia como calhava, em casa ou no campo, com ou sem ajuda. Cuidava-se menos da higiene, não havia saneamento e a água era de má qualidade. Por isso morriam muito, mães e filhos. Eu já tive 14. Não desmanchei, mas morreram. 5. Já tive 14. E tenho 42 anos. Tive em casa. Em casa? Sim. É, portanto, acompanhada de médicos, sem ninguém. Não, aqui não tinha médicos. Isto é o normal aqui na aldeia, portanto, não haver assistência médica durante o parto? Não, aqui na aldeia a gente é aqui assim, certas mulheres assim que entendem e depois acho que a gente cá os tem. Nunca fui ao médico. E pronto, chegou-se à noite, comecei a dar com dores, e fomos chamar esta senhora, que foi a primeira senhora, que era a senhora Felizarda, e foi ela que foi lá. Pronto, mas o miúdo nasceu de rabo. Logo aí, segundo se consta, não é? Os miúdos afogam-se e pronto, e ficam mal e é difícil de sobreviver. Pronto, eu tive a criança, eles viram que a criança não estava bem, ele nunca chorou, nem chorou, nem nunca fez coisa nenhuma. Fomos até a um sítio, foi o meu marido, a um sítio como daqui, por exemplo, ali para Odivelas, pescar lá para a direção a carroça e essa égua que havia lá, e foram para a minha aldeia, que era assim 1 hora e tal de caminho. Ora, até foi mesmo a minha. O bebê, nesse tempo, é claro, se tivesse sido assistido, com certeza podia até não ter acontecido isso. Há 15, 20 anos, este bebê não ia sobreviver, este pequenino não ia sobreviver, aquele pequenino talvez sobrevivesse e aquele outro não ia sobreviver. Há 15 anos atrás, a mortalidade infantil era extremamente elevada em Portugal. Nós éramos o país da Europa com a maior mortalidade infantil. Mas é evidente que não somos só nós que baixamos a mortalidade infantil. A mortalidade infantil baixa por outras razões, porque a população é mais culta, a população está melhor alimentada, a água que nós bebemos é tratada e o saneamento básico estendeu-se praticamente a todo o país. Todos estes fatores têm implicação, obviamente, na taxa de mortalidade. Nós contribuímos com um bocadinho. Esse bocadinho faz com que hoje a mortalidade infantil em Portugal seja a 5ª mais baixa do mundo, o que me parece ser, em relação ao século passado, um avanço maior que alguma vez se fez. Hoje, todos nascem com assistência médica. As mães são acompanhadas durante meses. Os prematuros e os bebés em risco são objeto de cuidados especiais. As condições de higiene e alimentação são melhores. Há poucos nascimentos em Portugal, cerca de 100 mil bebés por ano, menos de metade de há 40 anos. Em média, hoje, uma mulher não chega a ter 2 filhos. Nos anos 60, tinha mais de 3, o que era a mais alta taxa de natalidade da Europa. Estes tempos mudaram. Por cada 10 novos bebés portugueses, nascem 12 ou 13 franceses, holandeses ou ingleses. Hoje, a natalidade é menor nos países do sul da Europa. Quantos somos? Somos pouco mais de 10 milhões. Para a Europa, somos um país de pequena dimensão. Há cidades no mundo que têm mais pessoas que Portugal. Nova Iorque, Londres ou São Paulo. A população portuguesa não tem aumentado. Diminuiu muito nos anos 60 e 70 por causa da imigração, mas depois recuperou com a vinda de retornados das ex-colónias e de trabalhadores estrangeiros. Envelhecemos. Há cada vez menos jovens e cada vez mais idosos.
Hoje, o número de pessoas com mais de 65 anos é superior ao de jovens com menos de 15. Nascemos menos, mas vivemos mais tempo. Rosa espera viver 81 anos. Filha. Guilherme, 74. Nascem mais rapazes do que raparigas, mas ao longo da vida, as mulheres parecem ser mais resistentes e vivem mais tempo. Vive-se mais e melhor. A alimentação, os cuidados de saúde e os hábitos de vida tornaram-se diferentes. Mas no princípio dos anos 60, ainda muitos portugueses tinham fome. Com alguma sorte, muitas famílias comiam carne ou peixe apenas uma vez por semana. Éramos 10 irmãos e o meu pai e a minha mãe éramos 12. E, claro, enfim, o dinheiro era pouquíssimo, não era? O que era a nossa alimentação? O jantar era sempre couve, com um bocadinho de toucinho, um bocadinho de chouriço, isto enquanto houvesse chouriço. Quando não havia chouriço era só com o toucinho. E as minhas espinhas de pão, raminhas de hortelã, e assim estava o jantar. O almoço seria, num dia era a sorda, a segunda-feira, sorda, alentejana, sabe o que é? Na terça-feira seria fatias azedas. Como é que eram as fatias azedas? Fritava-se o toucinho, ou uma farinheira, quando ainda havia, e depois com aquele pinhozinho, punha-se uns alhinhos, enchia-se a tigela de fogo, de água, que era uma tigela de barco ao lume, e depois punha-se o sal, punha-se o vinagre, enchia-se uma saladeira de sopas, e aquilo punha-se para cima, e ali cada um comia um prato daquilo, depois um bocadinho de peito toucinho, ou uma machinha de azeitonas, ou boletas, como se chamava no Alentejo. Era assim. Era um bocado difícil, que a gente não tínhamos merendas, não tínhamos nada, a gente só comia a refeição da manhã, era o que havia, era o que havia naquela altura, era uma sopa, muitas das vezes era uma sopa, ao almoço também ainda comia, quando estive depois com o meu tio e padrinho, que já comia umas refeições diferentes, já tinha almoço e já tinha jantar. Porque eu muitas vezes vinha lá comer com ele disse-me, bem que se comer aqui a casa, porque o teu pai e a tua mãe não têm de comer para te dar para ti. E para te alimentares em condições, bem se comer aqui. Era muito frequente os adultos e as crianças consumirem álcool logo de manhã, porque era uma fonte de calorias para trabalhar. Só muito poucos bebiam leite. Elas são trabalhadoras, interessam-se em saber, mas têm muita dificuldade em apreensão, porque por falta de alimentação, claro que são famílias muitíssimo numerosas, há muitas partes do ano, principalmente no inverno, passam fome praticamente, né? Portanto, os miúdos vêm para aqui mal alimentados e uma pessoa mal alimentada não pode assimilar. No passado, um trabalhador rural do Douro tomava de mata-bicho, ao nascer do sol, aguardente e figos secos. Ao pequeno almoço, caldo, uma sardinha seca, pão e 2 decilitros de vinho. Ao almoço, caldo, arroz ou massa, batatas, pão e vinho. Ao lanche, uma sardinha, azeitonas, pão e vinho. Ao jantar, caldo, batatas, massa ou grão de bico, pão e vinho. Hoje come-se melhor. A alimentação é mais rica. É distribuído leite nas escolas desde os anos 70. A carne, o peixe e os ovos entraram na rotina das famílias. A par da melhoria na alimentação, generalizaram-se os cuidados de saúde que até aí quase não existiam. E se tinham de ir ao médico, onde é que tinham de ir? Mas é que não íamos ao médico, mas é que ninguém ia ao médico.
É a primeira vez que eu me lembro de haver médico na minha aldeia. Já eu era crescida, e já, aliás, fui lá, ainda cheguei lá com o meu filho. Se eram os bebés, punha-se papas de linhaça na barriga quando tinha, por exemplo, uma gastroenterite. Era assim. Agora cura-se com mais de quantas coisas. Naquele tempo eram as papinhas de linhaça. Quando nos doía a garganta também se fazia as papinhas de cinza, com um papel de fardo aqui por trás, depois untava-se com um bocadinho de azeite, punha-se aqui, a gente punha isto aqui, assim, um paninho aqui atado, e a gente até andava todos muito vaidosos com aquilo assim, andávamos com o pescoço ali todo. E é assim. Em 1975, o serviço médico à periferia chegou a todos os cantos do país. Mais tarde, o Serviço Nacional de Saúde alargou-se a toda a gente. Aumentou o número de estabelecimentos de saúde, de profissionais, de consultas e de urgências. Foram notáveis os progressos conseguidos nos cuidados materno-infantis. Morre-se muito menos de doenças contagiosas como a tuberculose. Primeiro porque se estabeleceu realmente uma rede que cobriu o país inteiro de sanatórios que davam os remédios, que obrigavam as pessoas a vir à consulta, que começaram a fazer a vacinação do BCG nas maternidades e, portanto, houve uma redução drástica. Bom, aqui e em todo o mundo. A partir de 1965, foi criado o Programa Nacional de Vacinação, que hoje é universal. Coisa que agora, por exemplo, nós nos podemos orgulhar de termos uma das taxas de vacinação das nossas crianças, nesta evolução de 40 anos, das melhores e maiores a nível europeu. E, portanto, as doenças infecciosas foram diminuindo, é evidente. Eu fartei-me de ver febres tifoides, não é? Que agora, sei lá, há quantos anos que não vejo uma febre tifoide, não é? Em 1960, a grande maioria das famílias não tinha água canalizada nem esgoto, o que aumentava as doenças. Hoje são mais de 90% as que têm. Também os hábitos de vida mudaram. As mulheres passaram a trabalhar fora de casa e, por isso, têm menos filhos. A gravidez é mais planeada. Usa-se cada vez mais a contracepção. A pílula apareceu em Portugal no início dos anos 60. Eu acho que a descoberta ou a invenção, não sei qual é o termo mais apropriado, da pílula é algo de revolucionário na libertação da mulher. Quer dizer, fala-se em muita coisa de ocupar cargos assim e assado, mas a pílula, portanto, o poder escolher quando é que engravida foi um fator realmente importantíssimo. Bom, e os centros de saúde começaram a criar consultas de aconselhamento para as mulheres e para as grávidas e começaram a distribuir pílulas anticoncepcionais, não é? Depois temos os contraceptivos orais. Portanto, que há várias, como é que chama isto? São pílulas. Pílulas, são santas pílulas, não é? Que há várias marcas, mas o efeito é o mesmo. Não era assim antes. O tema era muito reservado, não se falava publicamente de sexo ou de contracepção. 21 dias seguidos. Tudo que diz respeito à sexualidade tem os seus tabus, não é? Eu ainda hoje, no meu consultório, não é raro aparecer uma mulher que, quando me está a descrever uma alteração do seu período menstrual, quando vai para dizer a palavra menstruação, não diz. Faz um trejeito para eu entender. Quer dizer, há palavras tabu, não é? Ou então trazer o menino para dizer que tem uma inflamação na pontinha. E eu percebo, é evidente. Mas perguntar, na pontinha de quê? Quer dizer, continua a haver uma certa relutância, tabus enormes, bem enraizados, tudo quanto diz respeito à sexualidade. E isso também é um obstáculo a discutir com o médico, o problema de usar a pílula, o explicar, o modificar a menstruação. São coisas que fazem confusão às pessoas de mais idade, que influenciam depois as filhas, etc. Nos anos 50 e 60, a venda de preservativos era livre. Os homens usavam-nos para prevenir doenças.
A Igreja Católica não contrariava. Olha, tem camisas destas? Não, senhora, não tenho. Então, dê-me das outras. Havia um certo tabu, havia um certo pudor em ir à farmácia e se por acaso tivesse uma senhora a atender, era impensável um cavalheiro pedir um preservativo a uma senhora. Por acaso, uma história engraçada, interessante, julgo eu estive numa farmácia, quando estávamos de serviço eu ia jantar e os cavalheiros, eu já sabia que estavam um ou dois sempre à minha espera na rua, porque a colega que estava era uma senhora, estava de serviço a atender, e eles, para não pedirem à senhora, esperavam que eu chegasse. Entravam na farmácia, depois de eu entrar ao serviço, e normalmente pediam, e não pediam, ou pediam um preventivo, nem sabiam pronunciar preservativo, ou então faziam um gesto, a mão no colarinho, e faziam assim, uma caixinha de camisinhas. Os preservativos, na altura, não eram... O preço, julgo recordar-me, era uma caixinha com 2 escudos e 50 centavos, uma caixinha pequenina de alumínio, muito engraçada, muito gira, e havia uma caixinha com 6, imitando umas caixas de fósforo, creio que de origem inglesa, segundo também julgo recordar-me, de origem inglesa, e custavam volta de 7 escudos e 50 centavos. E era assim que se processava a anticoncepção. Em meados dos anos 60, a pílula começou a ser vendida nas farmácias com receita médica. Estes contraceptivos, para as mulheres, permitiram a liberalização dos costumes. A atitude da Igreja mudou e passou a condenar publicamente o seu uso. Hoje há cada vez menos casamentos. Os casamentos católicos estão a diminuir. Entre os que casam, 1/3 vai apenas ao registro civil. Aumentou o número de divórcios e de uniões de facto. Até 1975, as pessoas casadas pela Igreja, que eram a grande maioria, não podiam obter o divórcio. Só depois de 1975 é que o divórcio ficou acessível a qualquer pessoa. Os novos hábitos de vida levaram à quebra da natalidade e à existência de famílias mais pequenas. Antes, na mesma casa, viviam 2 ou 3 gerações, por vezes 4. As famílias eram grandes. Um casal tinha facilmente 4 ou 5 filhos. Hoje, tem 1. Ao lado das famílias tradicionais, construídas à volta do casamento, há cada vez mais famílias de escolha. Já não há uma só concepção de família. Zé Carlos vive sozinho com o filho Francisco. Temos uma vida normal. Sou um pai, sou uma mãe ao mesmo tempo. Passamos férias. Habitualmente é necessário ir às compras, é necessário ir ao barbeiro, cortar o cabelo, é necessário ir comprar umas calças, é necessário ir à escola, à reunião com os professores. Faço exatamente aquilo que um casal normal faz. Francisco, fecha ali dentro, está bem? Fechas? Ele apercebe-se quando omite alguma coisa ou tenta esconder alguma coisa, percebe logo. E percebe logo o que eu vou fazer e depois tenho de ouvir do meu pai muitas vezes. Praticamente apanha-me sempre que eu tento fazer qualquer coisa assim, fugir às regras. E tu sais muito à noite sozinho? Saio frequentemente com amigos meus. Costumo... E o teu pai fica preocupado? Sim, costuma ficar. Eu, quando não chego à hora exata, é certo que na semana seguinte já não vou sair. E é muito exigente com as horas. Eu marco, por exemplo, às 5 tenho que estar às 5, não é às 4h55, nem às 5h05, é às 5.
Inicialmente, eu quando o Francisco começou a sair à noite, não foi uma coisa que me agradasse muito. E tentava fazer aquilo que eu não gostava que os meus pais me fizessem, que era o ir buscar, o ir levar. Quer dizer, às vezes eu preferia que eles me deixassem a 500 metros para eu ir sozinho e que me fossem buscar a 2 quilómetros. Claro que eu inicialmente agi assim, claro que hoje em dia não ajo, não faço isso, mas o Francisco tem a sua liberdade semanalmente para ir ter com os seus amigos. Eu quero é que ele tenha realmente aquele espaço definido, quero que ele tenha o espaço para o estudo, o espaço para o desporto, o espaço para a família, o espaço para os amigos, o espaço para os afazeres domésticos, ele também tem responsabilidades dentro desta casa, ele suja, tem que limpar, ele desarruma, tem que arrumar. Portanto, no fundo, não é um quartel, não há um regime ditatorial aqui dentro de casa, mas tentamos que cada um de nós viva bem, sem arranjar problemas, quer um, quer outro, não é? Quase metade das famílias portuguesas tem só uma pessoa ou duas e 41% não têm filhos. Eu vivo sozinha porque assim aconteceu, mais ou menos por acaso, se bem que sempre tive alguma vontade de ser independente. Desde há 3 anos para cá, quando comecei a trabalhar o tempo inteiro, tive a possibilidade de viver relativamente confortável, sustentando-me a mim própria, sem ajudas de terceiros. É difícil do ponto de vista material, porque uma pessoa contar só com o seu ordenado para viver um mês inteiro acaba por ser... tem que ter uma gestão muito cuidada daquilo que se faz e daquilo que se pode gastar, mas esta é a única desvantagem. A meu ver, é só uma desvantagem material, porque as vantagens passam pelo ter tempo e espaço para nós, termos os nossos próprios horários, fazermos aquilo que nos apetece em casa, receber as pessoas que queremos. Portanto, acaba por ser muito mais vantajoso do que mau para nós. 4 amigos dividem o mesmo apartamento. Rui é informático. Marco é músico. Filipe é informático e músico. Fernando é informático e é empresário. Não se trata de projeto definitivo, mas é, para já, uma opção de vida. As minhas razões foram, para além de os conhecer a todos também, ter uma boa relação de amizade com eles, foi muito razões monetárias e de carreira também, porque cheguei a um ponto da vida em que queria tomar uns certos riscos profissionais e não poderia estar com grandes encargos de casa, ou de comprar uma casa, ou de viver sozinho numa casa, e portanto dividir os encargos da habitação por 4 deu-me a liberdade para tomar alguns riscos profissionais. O facto de sermos 4 jovens mais ou menos da mesma geração, a viver juntos e termos mais ou menos o mesmo tipo de problemas, poder partilhar isso uns com os outros, não ter que estar a ligar, nem combinar coisas em café, de bares, né, para nos encontrarmos. Aliás, podemos fazer as festas todas cá em casa, não temos a mãe a chatear também. E desvantagens. Para mim, uma grande desvantagem foi ter que sair foi ter que deixar a família, porque vim mais longe, não é? Tem outra parte interessante que qualquer um de nós pensou ainda não tinha experimentado, que é a questão de facto de partilha de espaço e partilha no dia-a-dia de coisas que não tínhamos anteriormente, porque vivíamos com os pais e tínhamos uma relação diferente, não uma relação de partilha dia-a-dia com a família, mas partilha dia-a-dia com os amigos e com uma forma descontraída, sem estarmos preocupados com nada, cada um chega à hora que quer, cada um vem à hora que quer, quando estamos juntos ótimo, quando nós estamos juntos também ótimo, cada um tem o seu espaço e no fundo foi também essa procura por um estilo diferente que também me levou a tomar a opção de não vir sozinho, mas vir morar com alguém. Se eu morar sozinho numa casa minha, se calhar tinha muito mais cuidado com a casa, se calhar estava mais limpa, se calhar gostava de cuidar ao meu gosto.
Mas não é algo que neste momento me preocupe muito. Estou bem assim. É uma vantagem também o fator monetário, quer dizer, nós temos uma casa que apesar de não estar muito bem decorada, é uma casa agradável, vamos para nós. E o custo que nós temos mensalmente não pesa assim muito. Você considera que está numa experiência de vida e não é uma opção definitiva? Não, claro que não. Como objetivo, acho que como qualquer pessoa quer morar sozinho, quer ter o seu espaço, quer a sua casa, ter o gosto pela sua casa. Mas pronto, cada coisa a seu tempo. Neste momento estou bem assim. Mariana é restauradora de obras de arte. Já dividiu a casa com amigos. Hoje vive com o namorado. Viver com os pais é ótimo, quer dizer, temos a nossa vida garantida enquanto estamos em casa dos nossos pais, não nos temos que preocupar com questões que depois, quando somos independentes, têm que ser geridas por nós próprios. Portanto, temos a comida no frigorífico, temos o jantar feito, a roupa passada, a roupa lavada, por aí fora. Mas é muito diferente quando saímos de casa, é um passo muito grande. Eu acho que é quase um nascer outra vez, porque se nós passamos a nossa vida inteira sempre no mesmo espaço, com as mesmas pessoas, nós acabamos por achar que somos aquilo que somos porque não conhecemos outra forma de ser, porque já nos habituámos a ser assim. Agora, quando tudo é novo e quando vamos para um espaço diferente, com outras pessoas, estranhamos a nós próprios. Nestas novas famílias há de tudo. Pessoas a viver sozinhas, uniões de facto, famílias de segundos e terceiros casamentos, grupos de amigos, lares de idosos, comunidades, famílias monoparentais e famílias de homossexuais. Uma parte importante da população pertence a mais do que 2 famílias, o que cria situações complexas. Pensem, por exemplo, no que foram as últimas festas de Natal. João e Mariana são irmãos e vivem em Lisboa. Ele tem 14 anos, ela 9. Filhos da mesma mãe, mas de pais diferentes, que casaram 2 vezes. Para João e Mariana, o Natal significa uma correria. Ele acha graça andar de um lado para o outro. Ela, menos. Assim, passa um almoço de 24 com uma avó e a consoada com a outra. No dia seguinte, muito cedo, João vai para o Porto, onde almoçará com o pai que trabalha lá. Já a Mariana fica em casa do avô materno. João regressa do Porto, nesse mesmo dia à noite, a tempo de ir jantar com o avô materno, enquanto Mariana vai jantar com os avós paternos. João e Mariana encontram-se nessa noite, em casa, às 11 horas. Estão radiantes com a multiplicação de presentes que mostram um ao outro. Mas estão cansados. No passado, a festa de Natal era só uma, geralmente em casa dos avós. Mas hoje é diferente. A família nuclear, conjugal, de tradição ocidental, burguesa e cristã, está a mudar. Perdeu a importância na educação dos filhos e tem a concorrência da igreja, da escola, dos amigos, da televisão, da rua, da internet. Há mais igualdade entre os sexos. A mulher já não promete obediência ao homem. Mãe e pai trabalham fora. As famílias são mais pequenas, têm menos filhos e vivem menos com os avós. As gerações separaram-se. Avós e netos deixaram de viver na mesma casa. Aqui começa a solidão e a dependência. Os idosos não estão a ser tratados em condições. Os idosos não estão a ser... Porque eu, por exemplo, sou obrigado a trabalhar porque a situação não me dá para... A gente não ganha o suficiente.
O Sr. tem alguma reforma? Tenho reforma, praticamente sou reformado, mas uma reforma que tem 250 euros. Isto não dá para nada. A minha mulher também tem uma reforma zeta, essa tem 200 euros. Está a ver? Por isso não era o suficiente para poder fazer a vida, conseguir viver. Idosos e reformados têm cada vez menos casa de família. Já é quase impossível regressarem à sua terra, envelhecer e morrer, visto já não terem terra. Envelhecem sozinhos. Alguns passam o tempo nos centros de dia. Mais tarde, vão para lares, bons ou maus, conforme o dinheiro que há para os pagar, e, enfim, morrem sozinhos. O progresso da medicina tem sido enorme. Povos europeus que ainda há pouco tempo esperavam viver 50 anos, chegam hoje aos 80. Mas isso nem sempre significa uma vida melhor. O tempo de vida que se ganhou pode ser muito duro. Olhamos para eles, num jardim público. Ali passam o tempo. Por vezes, são passeados, atrás dos filhos, nem sempre com vontade. No centro comercial, não são bons clientes. Ficam horas a olhar para as montras. Já não têm força para subir escadas ou carregar embrulhos. Demoram a contar os trocos. Enganam-se nas filas de espera. Andam devagar, à procura de um banco. Fogem dos locais com mais movimento. Têm medo que tropecem neles. Quantos não desejariam, acima de tudo, não precisar dos outros? E, no entanto, são a imagem da dependência, o que só aumenta o seu sofrimento. Obrigados a trabalhar dias inteiros, os mais novos não podem tratar dos seus velhos. A sociedade está organizada para quem produz, não para quem já rendeu. Para esses, há instituições. As sociedades da eficácia querem os velhos estacionados. A isso chamam-lhe conforto ou solidariedade. Todos têm as suas pensões, mesmo os que nunca contribuíram. Mas os valores são, na maioria dos casos, muito baixos e ficam aquém do salário mínimo nacional, insuficientes para manter uma vida decente. Cerca de 1 milhão de idosos recebe 200 euros por mês, o que significa que não sobrevivem sem o apoio da Segurança Social ou dos familiares. Fica muito engraçado, já viu? Muito giro. Felizes os que não são vítimas de encarniçamento médico. Felizes os que nunca sentem que se transformaram num fardo. Vivo sozinha porque meus filhos estão no trabalho deles, estão empregados, eu não os posso tirar de lá para vir para o pé de mim. E eu também para lá quero ir. E então vem aqui todos os dias para este centro do dia? Todos os dias para aqui venho. Menos ao sábado e ao domingo. E quando é que a Dona Joaquina decidiu vir para aqui? Quando eu decidi vir para aqui tinha 80 anos. E já aqui estou há 7. E porquê é que decidiu vir para aqui? Olha, porque eu já não podia pelo menos estender roupa, já não chegava ao estendal para estender, e para engomar a roupa também me custava bastante. Porque não posso estar de pé com qualquer outra pessoa. A minha coluna não me deixava. E eu então resolvi vir para aqui. E como é o seu dia? Acorda em casa e depois? Acordo em casa, depois faço as minhas higienes, depois elas vão buscar às 9 horas. Trazem-na para aqui? Trazem para aqui. E aqui estou então às 5, 4h30, 5 horas, 5 e um quarto. Porque estou. Depois regresso a casa outra vez. E no fim de semana? No fim de semana, todas as semanas vem um dos meus filhos. O meu filho, como está em Cabo Verde, vem a minha nora. Cada semana vem um.
E eles tiveram de acordo que a senhora Dona Joaquina viesse para aqui viver ou queriam que fosse para Lisboa? Eles antes quiseram que eu para aqui viesse, que estar sozinha. Pois. Que se houver uma coisa qualquer aqui tem que me socorrer. E em casa não tinha. Neste centro de Torres Novas, 140 idosos vêm passar o dia. São preparadas mais 135 refeições levadas à casa dos que não se podem deslocar. A mesma instituição tem um lar onde acolhe 74 pessoas. Tem uma lista de espera de 250 idosos. A maioria não pode pagar o preço do lar. Dá uma parte das suas pensões. A Segurança Social paga o que falta. Esta é a realidade de alguns milhares de instituições para os idosos mais pobres. Está contente com a sua decisão de ter vindo para o centro de dia? E já disse aos meus filhos, também quando não puder aqui estar, também não vou para a casa deles. E para onde vai? Para o lar? Para o lar, sim, senhora. E a Dona Joaquina atualmente paga um tanto por mês a este centro de dia? Pago, sim. É um tanto por cento, eu estou a pagar 50%. Quando entrei para aqui estava a pagar 45%. Agora aumentaram-me. Estou a pagar 40%, estava a pagar 45%, agora estou a pagar 50%. 50% de quê? Do dinheiro que recebo. Da sua pensão? Sim. Posso saber quanto é que é a sua pensão? 39. 39 contos por mês? Sim. Portanto, fica com um bocadinho para si e o resto vem aqui para o centro de dia? Com certeza. E se fosse a pensão também do meu marido nem me chegava. Porque não é só isso que a gente tem. É preciso medicamentos. Tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar o telefone. Dona Joaquina, às vezes, quando pensa, quando era mais nova e em hoje, vive-se muito melhor, muito pior, igual? Como é que se vive? Bem, o viver-se melhor vive, sim. Vive-se melhor. Mas eu, para mim, nasci antes queria o tempo antigo. Então porquê? Olha, por tudo. Por tudo. Pedia mais. Pronto, era mais livre que o que sou hoje. Quem pode pagar tem outras condições. Os lares passam a chamar-se residência para séniores. Os preços são 3 a 4 vezes superiores. Este lar funciona com pessoas independentes, que têm a sua vida, que vêm para aqui por opção, porque chegam a uma determinada altura da vida e pensam que aqui têm, além de se sentirem seguros, porque no fundo isto funciona como um condomínio, têm a liberdade para ter a vida deles, têm companhia quando querem, procuram outras pessoas quando querem e quando não querem têm os seus espaços individuais. Nós temos aqui pessoas já de alguma idade que continuam a trabalhar, que têm os seus negócios de família e que saem de manhã, vão para Lisboa trabalhar e vêm ao fim do dia, com a certeza que chegam aqui ao fim do dia e têm sempre companhia para jantar, a seguir ao jantar podem jogar cartas ou não jogar, ou irem para os quartos ver televisão, conforme queiram e conforme se sintam bem. As famílias visitam-nos, mas para eles nunca os visitam o suficiente, porque eles querem sempre mais companhia e mais... A família também para eles é uma distração, ajuda a passar o tempo. Mas nós temos alguns residentes que vêm diariamente a família visitar, almoçar ou jantar, e temos outros residentes que se sentem mais sós, uns porque as famílias não vivem cá, outros porque... É assim mesmo, são menos procurados. As pessoas, quando vêm para aqui, as razões principais é a segurança, sentirem-se seguras,
saberem que a qualquer hora da noite podem tocar uma campainha, que há sempre quem os acuda, a solidão e o querer conviver uns com os outros. Solidão, no fundo. Uma coisa está ligada à outra. Ricos, pobres, remediados, a solidão toca a todos, mas toca mais às mulheres. Há mais mulheres idosas sozinhas do que homens. Faleceu o meu marido no dia 11 de dezembro. Eu fiquei sozinha. Fiquei sozinha e disse ao meu filho: sozinha não quero ficar. Se fosse mais nova e se tivesse mais saúde, mas eu nunca posso contar comigo. Às 2x3, lá vai a Fernanda a ser internada. É por a pouca saúde. Eu resolvi: mas a minha vizinha vem para aqui. Não, filho. Casaste com 24 anos. E eu e o teu pai fomos sempre muito independentes. E fui sempre muito independente. De maneira que não quis ir para a casa do meu filho por minha opressão, portanto. Eu vim para aqui por querer. Ninguém me obrigou. Meu filho não, minha vizinha não, tem paciência. Na casa do meu filho, se eu tivesse ido para lá, o que acontecia? Estava sempre só estava acompanhada à noite. Não é aquilo que acontecia em minha casa. De dia estava acompanhada, porque tinha os vizinhos. Resolvi, pronto. E vim, e cá estou. Não vou adaptando. Nunca tinha visto um lar. Embora quando cheguei fiquei um bocadinho desiludida. Ou bastante desiludida, porque supus que um lar que tinha pessoas nas minhas condições, que não queriam ficar sozinhas em casa. Isso não aconteceu. No princípio chorei muito. Não por mim, porque as mulheres adaptam-se com mais facilidade às circunstâncias, não é? Mas por as pessoas. Eu não estava habituada a ver pessoas assim. Agora sou muito mais de quando eu entrei, ou entrando, quando as pessoas vêm, já vêm completamente inutilizadas. Já, a maior parte delas. Há 2 ou 3 senhoras que ainda não é que tenham muita saúde, mas que ainda são tanto não cais, como se costuma dizer, não é? De resto não, de resto é tudo doente. São pessoas doentes. Que a gente não pode conversar, não pode falar, não pode dizer nada. Pedro tem 70 anos, é reformado. O pai, com 89 anos, vive neste lar. O meu pai não é dependente totalmente, mas é em parte. É preciso tratá-lo, é preciso dar-lhe banho, é preciso comida, é preciso... acho que está muito bem apoiado, está numa instituição de particular de solidariedade social, que é muito bom e que eu sei, conheço, e por razão porque eu não hesitei em o ter. Cá, eu estou mais ou menos a 1 quilómetro de distância, estou sempre presente, não é? E mais que ao fim de semana nos juntamos todos e a nossa vida, temos que fazer assim uma inteira ajuda, porque daqui a alguns dias, provavelmente, ou 1 ano ou 2, eu estarei na mesma situação. Eu e a minha mulher costumamos dizer que é melhor procurarmos antecipadamente do que depois sermos instalados onde provavelmente não quereríamos, não é? E já andámos a pensar, a programar a nossa situação. Cada um tem a sua vida própria, os filhos que ainda estão no auge da sua profissão, estar com encargo, é um bocado complicado. Eu, pelo menos, a minha filosofia é que deve haver uma autonomia. O que interessa é que a família não abandone e dê o apoio e tudo o que é necessário, mas cada um viver a sua vida. Isto é a minha maneira de ver. Há uns anos atrás viviam muito mal, quer dizer, a pouco e pouco têm vindo aparecendo lares
lares. Eu tive uma altura, quando era aqui diretor clínico dos serviços médico-sociais, em que, num determinado ano, tive de fazer a inspeção de alguns desses lares. Alguns eram o que eu chamava pré-morgues. Eram coisas sem condições absolutamente nenhumas, não é? E que tinham que ser fechados. Mas depois ficava-se no dilema, fechar, mas para onde é que iam as pessoas, não é? A quantidade é cada vez maior, a procura, há filas de espera para poderem entrar, porque as famílias não sabem o que é que lhes vão fazer. Esta é uma realidade, não é? Há muita coisa a fazer, acho que estão razoavelmente abandonados e que é um ponto crucial para o futuro da organização assistencial no nosso país. O que era um dever de cuidar dos idosos e das crianças, essa tarefa está cada vez mais destinada e atribuída às instituições. Vemos que a criança, aos 4 meses, ingressa logo num processo institucionalizado. E isso ouvimos aqui com referência, que ainda no outro dia uma neta veio e disse: mãe, prepara-te, já sabes, quando precisares que também vens para aqui, não é? Por isso as crianças já estão a crescer um pouco com esta mentalidade. António tem 90 anos. Vive sozinho em sua casa, na aldeia, onde a vida é, muitas vezes, diferente da cidade. Passo os meus dias ela numa corela que tem ali o meu genro, a minha filha, e o meu genro depois. Passo lá, está lá um bocadinho de terra, lá, me lembro umas couves, uns coentros, uma salsa, uns espinafres, uma nabice. Eu lá faço, vou lá passando o dia, passo lá o dia. Hoje estou aqui porque fui para estar além, senão estava lá. Passo lá o dia, estou lá só, à noite venho para... Ao meio-dia venho aqui comer e depois vou, à noite venho aqui comer e fico. Daqui não abalo. E é o senhor que faz o seu comer? Sim, senhora. Você sabe cozinhar? Mais ou menos sei fazer tudo um pouco. E quando tiver a minha casa e que possa, não é que largar. Enquanto puderem, quero estar na minha casa. Minhas filhas que iam levar para lá e eu não quero. Quero que fosse lá para deles, estivesse lá na casa deles. Mas eu quero estar na minha. E o senhor prefere ficar na sua? Sim, senhor. Porquê? Enquanto puderem. Ora, estou à minha vontade, estou mais à vontade, estou na casa deles. E o senhor tem muita vida com os seus amigos, no café, com outros reformados? O sábado e o domingo, é só quando vou, estou ali a Mazeles, a jogar às cartas, vamos beber um copo, comemos, e tenho com os meus amigos sempre. É, senhor. Os seus netos fazem muitas visitas? Isso é todos os dias eu vejo. Netos e namoradas e tudo. Netos e namoradas e tudo fazem visita. A minha mãe nunca esteve sozinha, nunca, nem de noite, nem de dia. De manhã o meu pai ia para a fazenda, e andava na fazenda, mas tinha aqui quem ficasse com ela. Depois à tarde estava ao terço com a minha mãe, tinha um rádio, tinha a televisão no quarto, vinha aqueles programas mais acessíveis, não é? Programas em português, e isso, pronto. E depois chegou o dia dela e disse-me um dia à tarde, um sábado à tarde, eu ia para dar o lanche: filha, não me deixes nada, eu não posso comer, eu vou morrer, não me deixes sozinha. Meu pai estava a tomar banho e não teve tempo de tomar banho. Em menos de 10 minutos a minha mãe morreu. Eu fiquei muito contente de fechar os olhos na minha mãe. Eu gostava que todos os filhos pudessem fazer isso aos pais, que é o que não se faz hoje. Hoje não. Eu sinto dores, mas de todos, eu conheço aqui diversos casos na minha terra, não é? E que têm filhos a viver na mesma terra e que não estão a trabalhar e põe os pais em lares, em centros de dia. Eu concordo e apoio os centros de dia, porque enquanto os filhos vão trabalhar, sabem que os pais estão ali e, portanto, estão tranquilos.
mas em muitos casos é por egoísmo, é não querer em prisões. É não querer em prisões, é querer estar livres para poder ir e fazer o que quer o pai ou a mãe. É um estorvo. E para mim não é. Esta população envelhecida perdeu vitalidade. As gerações atuais têm poucos filhos. Só o contributo dos imigrantes estrangeiros impede que a população diminua. Em média, os imigrantes são mais novos e têm mais filhos do que os portugueses. Há hoje cerca de 600 mil estrangeiros residentes, isto é, 6% da população. No passado, eram os portugueses que partiam. Desde os anos 60, saíram 2 milhões. A vinda de trabalhadores estrangeiros para Portugal rompeu com esta tradição. Desde 1975, vieram 1,5 milhão, entre retornados das ex-colónias e estrangeiros. Nos últimos anos, os que chegam ainda são em número superior aos que continuam a partir. Onde vive esta população envelhecida, tão diferente e renovada por estrangeiros? Nos últimos 40 anos, mais de metade da população mudou de local de vida. Abandonou o campo e as aldeias. Vive agora em vilas e cidades, sobretudo no litoral, numa estreita faixa que vai de Setúbal a Braga. Criaram-se 2 áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, nas quais vive mais de metade da população. Uma grande parte do território está hoje despovoada. Crescem os arredores das cidades. As famílias vivem cada vez mais em apartamentos. Muitas têm uma segunda habitação, enquanto umas poucas, cansadas da vida urbana, começam a retirar-se para as pequenas cidades do interior. Hoje vive-se em Portugal de uma forma muito diferente de há 50 anos. Será possível falar de uma população diferente? Não somos todos portugueses que se reconhecem na história e nas tradições? Esse é o mistério das nações. Somos hoje muito diferentes. A maioria já nasceu depois dos anos 60. Já não recorda a sociedade rural, a pobreza de pé descalço, a fuga de centenas de milhares de imigrantes, a guerra colonial, as localidades do interior, a ditadura, a censura ou o analfabetismo. Mudamos os nossos comportamentos. Abandonamos os campos, vivemos nas cidades, trabalhamos na indústria ou nos serviços. Imigramos, recebemos estrangeiros. Aprendemos a ler e a escrever. Temos menos filhos e famílias mais pequenas. Divorciámo-nos, vivemos mais tempo, morremos mais tarde. Aprendemos a viver com outros povos. À nossa volta, outras pessoas falam outras línguas e rezam a deuses diferentes. Trabalhamos, queremos tempo para descansar, consumir, estudar ou divertir. Vivemos sem os nossos pais e avós. Cada vez mais, sentimos que é um fardo cuidar dos nossos velhos. Há crueldade no modo como os velhos são separados dos seus e no isolamento a que são condenados.
Nem sempre as sociedades evoluem para melhor.